Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Café Terapêutico. Oi, Melody, seja bem-vinda. E o tema de hoje é um tema bem polêmico e eu acredito que vai ajudar muito vocês, que são 10 passos para gerenciar o estresse. Mas o que é esse estresse que é tanto falado, que a gente sempre ouve as pessoas falarem: nossa, eu estou estressado, nossa, eu estou ansioso, de uma forma muito natural. Então, hoje, além de falar um pouco do que é o estresse, o que ocasiona o estresse, também vou passar 10 passos para que possamos gerenciá-lo. Mas, antes de começar a live, eu vou pedir para que vocês façam esse aviãozinho aqui embaixo voar, que ele não nasceu para ficar parado. Convidem pelo menos 3 amigos que vocês acham que vão se beneficiar com o conteúdo e que estejam online. E também para aquelas pessoas que vão assistir gravado depois, sejam muito bem-vindos e depois coloquem nos comentários o que vocês acharam da live. Então, gente, para falarmos, para começarmos, vamos começar do início. O que é o estresse? Uma palavra que está tão na moda, as pessoas hoje em dia falam muito: eu estou estressado, eu estou ansioso, eu me estressei com fulano, foi um dia muito estressante. Então, o que é essa palavra que ela sempre existiu, mas se intensificou com a nova era, com essa era das conexões, das informações, porque nos tornamos estressados naturalmente, Hoje em dia está tão normal falarmos que somos estressados, que quando a gente encontra uma pessoa calma ou dizendo que é calma, tranquila, a gente até estranha: nossa, nesse mundo, você é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. É tanto que às vezes eu já ouvi muitas pessoas falarem para mim: nossa, Denis, tu aparenta ser tão calmo, como se fosse uma coisa de outro planeta, Então tô até com uma colinha aqui embaixo para poder não esquecer nenhum tópico, que eu preparei essa live, este café terapêutico, com muito carinho, e eu espero poder ajudar vocês. Então, o que é o estresse? Pela metafísica da saúde, que é quando a gente estuda a parte emocional das doenças, porque tudo se origina do campo mais sutil para o mais denso. Ou seja, o estresse ele tem suas reações físicas, sim, vou falar um pouco delas daqui a pouco. Mas qual é a origem sutil, energética, emocional de uma pessoa que está estressada? O estresse, de acordo com a metafísica da saúde, que metafísica quer dizer o quê? Além do corpo físico, meta além de, física, físico, então é algo além do corpo físico, afirma que o estresse é quando a gente se sente desprovido de capacidade de lidar com alguma coisa. Tem uma situação, você, diante daquela situação, você se sente desprovido de ferramentas, de capacidade, de inteligência, de lidar com aquilo ali. Logo, vem aquela sensação de estresse. Então, a parte fisiológica, quando a gente está diante de uma situação de perigo, o nosso corpo ele começa a produzir hormônios para você ou lutar ou fugir. É aquela expressão luta ou fuga. Você está diante de uma situação, ou você vai fugir dela, ou você vai lutar contra ela. Então, uma situação de medo, uma situação de perigo, uma situação que você se sente ameaçado. É uma situação que te ameaça e você vai ter que tomar uma das duas atitudes, ou fugir, ou então lutar. Então, o corpo, fisiologicamente falando, ele vai começar a secretar hormônios para que você tenha uma dessas atitudes. Só que o estresse,
Quando tem esse primeiro momento da ameaça, que o corpo começa a secretar hormônios para que você tome uma dessas atitudes, quando se prolonga, né, esses hormônios que você está ali tendo que tomar uma atitude de fugir ou de correr, começa a vir outras coisas, né, outras doenças, outros incômodos no teu organismo. Então pode vir a sudorese, né, que é o suor em excesso, pode vir também palpitações, você sente o coração batendo acelerado como se fosse sair do peito, você começa a ter uma mente acelerada, você às vezes fica perdido, não sabe o que fazer, você começa a não raciocinar direito ou com estratégia, você começa a pensar de forma aleatória e não sabe para onde ir, o que fazer, então aquilo ali está te dominando. Tudo isso são reações fisiológicas causadas pelo estresse. Vem também a ansiedade, então você começa ali a pensar no futuro em excesso, ou você também pode desenvolver uma depressão, que você fica apegado ao passado, você fica trazendo, na verdade, o passado para o presente e você não vive o agora. Então o estresse ele também pode causar, e às vezes ele é até bem confundido com a depressão. A diferença é que uma pessoa depressiva, ela não tem vontade de viver, ela não tem vontade de fazer mais nada na vida. O estressado, ele ainda tem, por mais que ele esteja triste, por mais que ele esteja desequilibrado, por mais que ele esteja com a mente agitada, mas ele ainda tem vontade de viver, ele ainda tem vontade de socializar, ele ainda tem vontade de participar da vida, né? Então, gente, bem-vindos, Léo, Monique. Só que existe o estresse, ele pode ser bom ou também pode ser ruim. Depende muito de como a gente visualiza ele. Porque tem aquela euforia que você tem, que a gente tem de forma natural, quando a gente vai fazer algo muito importante. É normal termos aquela euforia de realização de algo que é muito importante para a gente, mas também tem o estresse do fracasso, da expectativa. Então você vai fazer algo grandioso, digamos assim. Tem a euforia, mas também, se não sair de acordo com o que você planejou, existe a frustração, existem as expectativas que não foram correspondidas conforme você planejou, e também isso aí pode gerar estresse. Seja bem-vinda, Carla. Então, o que acontece? Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas são muito estressadas e outras não? Às vezes acontece a mesma situação, por exemplo, comigo e com um de vocês. Eu posso me estressar drasticamente e você de repente ficar tranquilo, de boa. Porque existem, né, pessoas que se estressam facilmente e pessoas que não se estressam. O que é que vocês acham? Vou até tomar um gole d'água aqui enquanto vocês respondem. O que é que vocês acham aí? Porque existem pessoas que são muito estressadas e pessoas que não se estressam. Será que seria ritmo de vida? Será que seria percepção dela diante da vida? Será que seria criação da família, dos pais? Então, segundo especialistas, né, eles afirmam que uma pessoa que é muito estressada, que se estressa facilmente com algo, e às vezes até com algo besta, são pessoas que elas não desenvolveram a capacidade de lidar com desafios e de sair, né, não sair dos desafios, mas de lidar com aqueles desafios, solucionar os desafios. Então, às vezes, uma criança, por exemplo, ela briga com um coleguinha, às vezes o pai ou o adulto mais próximo já se mete
ali e não deixa a criança resolver o problema dela. Então, ela começa a se acostumar a saber que tem alguém resolvendo os problemas por ela. Então, quando ela passa por uma situação de ameaça, ao invés dela ou fugir ou lutar, porque seria uma atitude dela, por mais que seja uma fuga, ela está fugindo porque ela sabe que não tem como lidar com aquilo ali. Mas ela chama uma outra pessoa. Então, quando ela começa a estar numa situação de ameaça e ela se sente incapaz de lidar com aquilo ali, ela automaticamente já chama um adulto para resolver por ela. E pessoas que normalmente não se estressam com muita coisa, são pessoas que elas simplesmente aprenderam a lidar com aquelas situações. Elas mesmas começaram a resolver os próprios problemas. E, dependendo, às vezes pode solicitar ajuda de terceiros ou não, mas pelo menos ela tem aquela iniciativa de querer resolver. Então, segundo estudos, né, de especialistas, eles dizem que uma pessoa que que se estressa facilmente são pessoas que não se sentem dotadas de ferramentas, de talentos para resolver as situações de ameaça. E pessoas que não se estressam tanto, elas, além de terem essas ferramentas, se sentirem seguras para lidar com essas ameaças, elas também têm fé na vida. Elas acreditam que se elas não conseguem, alguma pessoa ou alguma coisa vai ajudá-las a solucionar aquilo ali. Mas ela sempre está na linha de frente para solucionar aquela desavença. Então, o estresse, né, a gente sabe que ele tem uma fisiologia. Então, o que seria essa fisiologia? São 3 fases do estresse, que a primeira fase seria a mais sutil, a segunda é quando a gente não dá muita bola para a primeira, e a terceira é quando a gente começa a perder o controle. Então, eu vou ler para vocês e depois eu vou dar um exemplo de uma situação para ficar melhor o entendimento. Então, a fisiologia do estresse seriam 3 fases: reação de alarme, adaptação ou resistência e exaustão orgânica. Um exemplo do que seriam essas 3 fases. Por exemplo, você chega em casa e você abre a porta da sua sala e se depara com um leão. Primeira coisa que você vai ter é aquele susto, né? Porque você vai imaginar qualquer coisa, menos um animal selvagem na sua própria sala. Tem aquele primeiro impacto, aquele susto, você vai tomar uma atitude de fuga ou de luta, provavelmente vai ser de fuga, eu suponho, e aí tem essa primeira fase que é a reação de alarme. Depois você começa nos dias seguintes a chegar na sua casa e está se deparando todos os dias com aquele leão ali na sua sala. Você já meio que começa a se acostumar com a situação, mas você continua tenso. Você vai procurar estratégias, né, para passar por ele, porém o seu estado de tensão ele começa a ser constante, porque você sabe que quando você chegar em casa, o leão vai estar lá. Então você não vai voltar para casa tranquilo, você vai voltar sempre em estado de tensão e em estado de alerta. Começa a ser constante esse estado de tensão. E a exaustão orgânica é quando você chega na sua casa, o leão não está mais lá, mas você mesmo assim fica com medo de entrar em casa, você não quer mais voltar para sua casa, você evita o local que você encontrou ele pela primeira vez, então você começa a somatizar várias coisas, você começa a se sentir, além de ter esse medo em excesso, mesmo sabendo que ele não está mais lá, mas você tem todo
essa tensão, todo esse medo, todo esse estresse e não quer mais voltar para aquele ambiente, e você começa a se sentir esgotado energeticamente, fisicamente e mentalmente. E você começa, por mais que você saiba que ele não está lá, mas você fica exausto por saber e sentir que ele não está lá, mas está com medo de voltar. É engraçado que eu estava assistindo ontem uma reportagem de assaltos, foi ontem, acho que foi no Fantástico, no domingo, falando sobre motoristas de aplicativo que passaram por situações de assalto, né, em seus carros. E eles falaram todos que o nível de estresse aumentou e muito, e muitos até não conseguiam entrar mais no carro deles e não queriam voltar a rodar. Muitos também evitam passar pelo bairro no qual foram assaltados ou no qual muitos até foram sequestrados e deixados naquele ambiente, naquele bairro. Então eles ficaram com um trauma, né, um estresse tão grande que eles, por mais que soubessem que não estava passando pelo assalto naquele momento, mas eles desenvolveram essa fobia, esse medo, esse estresse de entrar no próprio carro, de voltar a trabalhar na mesma função e até de passar na mesma rua onde aconteceu o assalto. Então o corpo e a mente, ele começa, né, a somatizar isso aí. Oi Pri, Paula, Carla de Portugal, olha que chique, estou ficando internacional. Deixa eu ver tem aqui um comentário da Carla, é verdade, eu sou estressada por muitas vezes atrapalhar a minha vida. Eu tento resolver ser melhor, mas é difícil. Preciso de dicas. Fica até o final, Carla, que eu vou te dar 10 passos para você gerenciar esse seu estresse. Você vai ver. Então, essa exaustão orgânica, né, que seria a terceira fase da fisiologia do estresse, ela é confundida muito com uma depressão, como eu falei. Porque tanto o depressivo quanto o estressado, eles, né, nessa terceira fase, eles não têm vontade de... eles não têm energia, eles estão totalmente esgotados. Só que a diferença é que o estressado, ele ainda quer socializar, né, e viver, ele evita a situação a qual ele teve um grande estresse, mas ele ainda quer viver. Já o depressivo não. O depressivo, ele, né, quer viver no mundo dele, quer ficar só, não quer mais viver. Então existe essa diferença entre querer ou não viver. E tem diversos agentes que são causadores do estresse, né? A gente sabe que o trabalho, infelizmente, é um deles. Quando a gente realiza algo que a gente não gosta, então a gente vai internalizando aquilo ali. Eu já passei por isso e é horrível você trabalhar em algo que você não gosta. Então você já chega no trabalho estressado, você já chega no trabalho com aquela sensação de negatividade, você nega a tudo e a todos. Então é muito ruim. Os principais agentes causadores do estresse são longos períodos de doença. Então, quando a gente está muito doente ou quando tem algum familiar muito doente por um longo período, todo mundo se estressa. Não só o doente, como também a família. Eu já passei por isso com os meus avós e não tem como, né? A família toda fica cansada, fica estressada, principalmente quem está cuidando, né? No meu caso era a minha mãe e as minhas tias, cuidando diretamente dos meus avós. Era notório na feição deles o quanto eles estavam cansados e estressados pela situação deles em estar doente e por achar que estava dando trabalho para os demais da família. Então não tem como. Quando a gente está doente, alguém da família está doente e é uma pessoa muito próxima e essa doença perdura por muito tempo, é um dos motivos que gera estresse na gente. Abalo no relacionamento, né? Isso aí a gente sabe, quando a gente não está bem nos nossos relacionamentos, seja namoro, seja casamento, ou até um crush, um ficante,
a gente fica um pouco abalado, principalmente quando uma das partes quer e a outra não. Então, envolve o estresse, as brigas, qualquer coisa vira motivo para ter uma discussão, para ter um estresse. Então, a questão de relacionamentos é uma área também que causa estresse. Apreensão diante de novos desafios. Isso aí é bem interessante, porque quando a gente, lembra que eu falei no início da live, que o estresse é quando a gente não se sente dotado, capacitado para realizar coisas, né, novas, situações diferentes da nossa existência. Então, quando a gente está diante de um novo desafio, a gente já sente aquela ansiedade, já sente aquela coisa estranha. E se a gente não tem a capacidade de lidar com aquele desafio, de passar por ele, a gente também começa a ficar estressado. Instabilidade profissional, quando a gente não sabe o que quer, quando a gente está realizando uma profissão que a gente não gosta, quando a gente está ali na iminência de ser demitido ou não, principalmente agora na pandemia, muitas pessoas, né, foram desligadas dos seus trabalhos, muitas pessoas amavam fazer o que gostavam e infelizmente tiveram que ser desligadas. Eu passei por isso, vi diversos amigos sendo desligados na empresa que a gente trabalhava e eles amavam fazer o que eles faziam e isso gerou muito estresse, né, entre eles, entre a gente. Dificuldade financeira também. Então, quando a gente não tem, quando a gente tem as contas chegando, os boletos chegando e a gente não tem dinheiro para pagar, não sabe qual atitude tomar, qual estratégia agir. Então a gente fica muito... a gente não tem controle. A gente tem o desejo mas a gente não tem... Às vezes a gente está fazendo de tudo e não tem cliente, não está vendendo os nossos produtos. Então a gente começa a se estressar, né? Então a dificuldade financeira é um dos agentes causadores de estresse. Olha, Bruno, seja bem-vindo, Layara. Paula, eu fico muito cuidando do meu pai. Acho que tem dia que não vou aguentar. Isso é verdade. Quando a gente tem que ter, né, Paula, esse revezamento aí. Porque a gente realmente tem a sensação de que não dá conta. Por mais que a gente tenha muito amor em querer cuidar, mas nós somos seres humanos, nosso corpo físico ele tem limites. Então, quando a gente não conhece os limites do nosso corpo, ou até conhece, mas ultrapassa, vem também essa sensação de estresse. Então, a questão da doença, eu particularmente, eu acho que de todas, né, essas que eu citei, eu acho que para mim, na minha opinião, Denis, é uma das piores. Porque você estar doente, ou você ver um ente querido seu ali numa situação de doença, que você está rezando pela cura, mas você não sabe se realmente vai vir ou não, abala muito, né? A gente fica muito estressado com isso. Então, como gerenciar o estresse? A gente já falou do que é o estresse, quais são as causas dele no nosso corpo físico, né? E também falamos algumas coisas que desencadeiam o estresse, né? Algumas principais coisas, mas como gerenciar? Eu vou ler aqui, que eu achei bem interessante, para ficar bem fidedigno. São 10 passos para gerenciar o estresse. Então, o primeiro passo: evite conflitos desnecessários. Poupe suas energias, não se envolva em confusões que dificultem o bom andamento do trabalho ou mesmo quebrem a harmonia da equipe. Né? Então, isso principalmente serve para questões de trabalho. Quando a gente está, né, em ambiente de trabalho, lidando com diversas pessoas que pensam de forma diferente, às vezes a confusão não é nem com a gente e a gente quer se meter, quer tentar resolver. Então, evitemos conflitos desnecessários. Segundo passo: respeite o trabalho do outro.
Considere o potencial alheio, se possível, elogie o bom desempenho das pessoas. Isso reverte em fortalecimento do grupo de trabalho. Então, quando a gente respeita o trabalho do outro, né, e a gente às vezes faz elogio, porque por mais que a gente desenvolva a mesma função, às vezes vocês são do mesmo setor, tiveram o mesmo treinamento, estão desenvolvendo a mesma função, mas vocês são seres humanos diferentes. Então, você vai executar a mesma função de uma forma e o teu colega de outra forma. Por que não, ao invés de vê-lo como um rival, como um aliado e buscar como ele executa aquilo ali de forma diferente? Porque, de repente, a forma que ele executa pode ser até legal e pode agregar na sua forma. Então, respeitar o trabalho do outro. Reduza as suas expectativas, né? Expectativas é algo que realmente nos estressa. É normal nós criarmos muitas expectativas e quando elas não são correspondidas, a gente se estressa. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. As metas altas distanciam-nos da realização, provocando frustrações. Então, a gente tem a mania de, ao invés de fazer um dia de cada vez, um passo de cada vez, a gente já quer começar correndo, a gente já quer começar lá na frente. Então a gente cria muita expectativa, foca no objetivo final, não curte a caminhada um passo após o outro e automaticamente, claro, que a gente se estressa e fica frustrado. Porque se eu não tenho o hábito de correr, ao invés de eu começar correndo 1 km por dia, ou 100 metros que seja, se eu já quero começar correndo uma maratona, eu vou me estressar. Eu não vou conseguir. Tudo requer um passo a passo. A quarta, que essa daqui eu achei maravilhosa, o quarto passo para gerenciar o estresse. Preserve a harmonia interior. Sinta-se bem consigo mesmo e focalizado no presente. Procure compreender melhor o que o aborrece. Isso evita projeções indevidas. A autoconsciência representa um significativo passo para a conquista do bem-estar, preserva a autoestima e eleva o amor próprio. Então, essa questão da harmonia interna para mim é perfeito, porque a gente sabe que o externo reflete o nosso interno. Às vezes lá fora você pode estar no meio de um furacão, mas se internamente você está bem, você está em paz, você está equilibrado, o externo ele não vai te abalar. Mas você pode também estar numa ilha deserta paradisíaca, mas se o seu interno está desorganizado, você vai achar defeito no mar, você vai, o mar está muito salgado, o sol está muito quente, você vai começar a achar defeito em tudo. Então, a partir do momento, é sempre de dentro para fora. Então, quando a gente começa a harmonizar o nosso interior, o nosso redor, ele começa também a tomar forma, conforme o que está dentro da gente. Não sofra em silêncio. Isso acontece muito, né? Aprender a compartilhar com os outros os seus sentimentos. Dividir os problemas com as pessoas minimiza os conflitos e diminui a pressão interna. Então, às vezes, a gente está tão estressado que a gente não quer compartilhar com os outros porque tem aquela crença de que eu não vou preocupar fulano ou cicrano por conta do meu estresse, por conta dos meus problemas. Mas, às vezes, você compartilhando com a pessoa certa, é claro, né? Você não vai compartilhar com qualquer pessoa, você pedir ajuda, ou o simples fato de você compartilhar e desabafar já diminui essa pressão interna. É tanto que às vezes a gente está tão angustiado, mas só o fato da gente ligar para um amigo, da gente começar a conversar e desabafar, a gente já se sente bem. E às vezes aquela pessoa que a gente compartilhou, ela, por estar de fora da situação, ela pode te dar um conselho que você, dentro da situação, numa situação de estresse, você não estava conseguindo enxergar. Então, por isso que é importante que compartilhemos, para que a gente possa desabafar, tirar essa pressão interna e, de repente, a pessoa que está ouvindo, ela te dá um conselho que vai ser útil,
para você sair daquela situação de estresse. O sexto passo é: haja com estratégia. Procure o melhor momento para realizar as suas tarefas. Evite transtornos desnecessários, tais como locomover-se em horários de pico, locais muito tumultuados e etc. Então, agir com estratégia, né, é muito interessante, porque, por exemplo, você saiu do trabalho, sabe que está no horário de pico, sabe que vai pegar trânsito e que já vai se estressar com aquilo ali. Por que não você esperar, sei lá, 10 minutinhos, 20 minutinhos, quando o horário de pico ele já diminui e você faz o seu percurso mais tranquilo? Então, agir com estratégia seria isso. Tipo, nossa, eu sei que eu detesto multidão. Para que você vai para um lugar que tem multidão? Se você detesta trânsito, para que você vai sair exatamente no horário que te pega trânsito, se você pode esperar mais um pouco? Então, além desse autoconhecimento, é você agir com estratégia. O sétimo passo: não ocupe todo o seu tempo livre. É importante respeitar os limites, permita-se relaxar e repousar para recuperar as energias. Então, às vezes, a gente se sente culpado por estarmos descansando, por não termos nada para fazer. Então, às vezes, a gente está ali sem fazer nada, a gente começa a procurar coisa para fazer. E, às vezes, coisas até para se estressar. Então, quando a gente permita-se relaxar, ficar sem fazer nada, se curtir, tudo isso faz parte. O oitavo passo: dar tempo ao tempo. Essa daí tocou na ferida, né? Porque para quem é estressado e ansioso, dar tempo ao tempo é difícil. Não tome decisões precipitadas. A mais sábia escolha é aquela feita no momento oportuno. Não permita que a ansiedade o projete para o futuro, tampouco o saudosismo do passado consuma o seu direito de estar no presente. Então, quando a gente dar tempo ao tempo, a gente é acreditar que as coisas vão acontecer no momento certo, na hora certa. Não adianta ficar ansioso com a mente lá na frente. Não adianta também trazer o saudosismo do passado para o presente. Ou seja, a gente está trazendo algo que já passou, tirando do lugar dele e colocando em um lugar que não era para ele estar. Então, vamos dar tempo ao tempo, porque as coisas elas vão acontecer. Nona: inicie todas as atividades de maneira promissora e bem-humorada. Comece a segunda-feira com aquele astral de véspera de feriado. O bom começo é sinal de um desempenho promissor. Então, muita gente tem a síndrome do Fantástico, que quando escuta no domingo a música do Fantástico, já começa a dar uma palpitação, porque na segunda-feira vai ter que acordar cedo, trabalhar, uma nova semana, e a gente já tem esse estigma de que segunda-feira, de que inícios, né, porque a segunda-feira simboliza um início de alguma coisa, de um ciclo, de uma semana, a gente começa a se estressar quando tem que começar alguma coisa. Então, quando você troca, né, tira esse sentimento de que início é ruim para o que é bom e faz de uma forma bem-humorada, de uma forma mais tranquila. De repente, se você sabe que a segunda-feira não é tão legal, que você não acorda muito bem-humorado e já começa estressado, por que não, de repente, você colocar uma música alegre, uma música que você gosta, fazer um ritual matinal de agradecimento, acender um incenso, fazer qualquer coisa que você que tire esse significado da segunda-feira de forma negativa. E o último passo, o 10º, para gerenciar o estresse: acredite em você. Invista o seu melhor naquilo que faz. Atue com empenho e convicção, mas nunca se cobre o impossível. Confie nos processos existenciais e que a vida ela conspira a seu favor. Eu sei que é difícil quando a gente está em situações de dificuldade, né, de provações, confiar
que aquilo ali vai melhorar. E até às vezes quando você está fazendo o seu melhor, você está se movimentando e parece que você está travado, parece que as coisas não acontecem e você fica se sentindo como se estivesse dando murro em ponta de faca. Mas a gente precisa confiar. Confiar na gente, confiar no universo, confiar de que as coisas vão melhorar. Por quê? Se a gente não confiar, não tiver essa positividade diante da vida e diante de nós mesmos, aí é que as coisas vão piorar, né? Então a gente realmente precisa acreditar na gente, porque o outro só vai acreditar na gente se a gente acreditar na gente. E por mais que ninguém acredite na gente, mas se você acredita em si, a gente já está com meio caminho andado, né? Então esses são os 10 passos para gerenciar o estresse, evitar conflitos desnecessários, respeitar o trabalho do outro, reduza as suas expectativas, preservar a harmonia interior, não sofrer em silêncio, agir com estratégia, não ocupar o seu tempo livre, saber dar tempo ao tempo, iniciar todas as atividades de maneira promissora e bem-humorada e acreditar em você. Certo, gente? Queria agradecer muito a presença de todos. Gratidão. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acharam da live, se tem sugestões, se tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, tá bom? Um grande beijo e até amanhã, nesse mesmo horário, às 17 horas, mais uma live com o Café Terapêutico. E eu te espero, hein? Tchau, tchau.